Muito boa tarde, muito legal estar aqui, nosso ponto de encontro espiritual. Num mundo de tantos desencontros, ter um ponto de encontro é uma questão de sobrevivência. A espécie humana, não tendo sido provida do maior corpo, do mais forte, do mais musculoso, com as maiores garras, nem as maiores presas, estando tão longe de ser os mais equipados predadores da criação na Terra, teve na sua inteligência, na sua capacidade de adaptação, na sua capacidade de cooperação, relação, a sua grande força. De uma forma simbólica, podemos ampliar o ditado popular e dizer: se corrêssemos, o bicho nos pegava. Se corrermos, o bicho nos pegava, se ficarmos, o bicho nos comia. Mas como nos juntamos, o bicho fugiu. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se juntar, o bicho foge. Foi por isso que nós sobrevivemos, porque aprendemos a cooperar, a nos relacionar, a interagir, para nos defender. E aprendemos tanto que acabamos atacando, nos tornando predadores uns dos outros, não por garras que não tinham, não por presas que não possuíamos, não por força física que não era o nosso forte apenas, mas por cooperarmos na construção de armas de guerra, de táticas, de interesses. E foi assim que, ao longo da vida, o único grande predador do homem acabou sendo o próprio homem. Não é? Que assim tem sido, não haja dúvida, mas que assim não continue a ser, é, sem dúvida, a nossa maior esperança. Para isso, nesse processo de cooperação, de identificação, de união, as famílias foram unidades fundamentais de articulação, de empoderamento do homem, do ser humano. Já temos falado bastante nos encontros anteriores a respeito de questões da família, visões espirituais a respeito da ferramenta família, realmente fundamental para o nosso processo de evolução. Hoje viemos falar sobre uma outra ferramenta, por assim dizer, uma família mais ampla, que são os povos, as culturas. Povos e culturas são um outro ponto de encontro dos indivíduos. Muitas vezes, quase sempre diverso entre as suas regiões, entre as suas subculturas. O fato é que os povos são, sim, um ponto de encontro, uma ferramenta fundamental da nossa evolução. Os povos, assim como as profissões, assim como as artes, assim como as religiões, e a interação particular de cada ponto desse, o sexo, as classes sociais, etc, etc.
vão se constituindo múltiplas classes, múltiplas disciplinas, múltiplas matérias na escola de Deus, sendo fundamental para o nosso primitivismo, para a nossa ignorância, para a nossa violência, que nós nos identifiquemos, nos apeguemos, nos atenhamos exclusivamente, violentamente, num único ponto de vista. É por nos identificarmos excessivamente, violentamente, por exemplo, com o ponto de vista de uma raça, que acabamos achando as outras raças inferiores, de uma nacionalidade a mesma coisa, de uma classe social a mesma coisa, e assim por diante. Todas as violências surgem dessa identificação com diferenças momentâneas, como se elas fossem essenciais. Não. Nenhum de nós é de uma classe, de uma raça, de uma nacionalidade, de uma religião, de uma profissão. Apenas estamos. De forma que o espírito precisa se apropriar dos múltiplos pontos de vista para conhecermos a verdade. E como se a verdade fosse um objeto complexo, que iluminado apenas de um ângulo, nos desse uma visão distorcida. Que tomado apenas de um ponto de vista, nos trouxesse uma ilusão. Conhecida é a parábola budista de que 4 cegos foram colocados diante de um elefante e estimulados a identificar o que era. Aquele cego que foi colocado diante da pata disse que estava certamente diante de uma árvore. Aquele que foi colocado na barriga do animal teve a certeza de estar diante de uma parede. Aquele que foi colocado diante da tromba apontou tratar-se de um encanamento, de um cano. Aquele que foi colocado diante da orelha pensou estar em frente a uma cortina. Qual deles estava certo? Nenhum. Assim é também a questão da verdade, a relação do indivíduo com a realidade e a busca da verdade. Certamente, enquanto nos aferrarmos a um ponto de vista exclusivo, não alcançaremos a verdade. Algum desses cegos se aproximaria mais da verdade caso não se ativesse exclusivamente, ou seja, caso não se fechasse excluindo outros pontos de vista, mas sim incluindo. Se qualquer deles desse passos para o lado e se colocasse no lugar dos outros cegos, certamente, circulando à volta do elefante, certamente avançaria e chegaria à conclusão tratar-se de um elefante. Sim, é verdade que a verdade nos libertará. Mas para alcançarmos a verdade, não podemos estar na estreiteza de um único ponto de vista. Certamente a verdade não estará ao alcance de um indivíduo, de uma criatura escravizada ao ponto de vista masculino ou feminino, do branco ou do negro, do rico ou do pobre, do engenheiro ou do pedreiro.
Certamente, a verdade, para ser alcançada, precisará que aquela criatura frequente, experimente diferentes pontos de vista. E é assim que um espírito que já teve algumas encarnações no Brasil e tem aprendido nessas encarnações a postura descontraída, alegre, irresponsável, inconsequente, que caracteriza muitos dos brasileiros, teria ganhos em reencarnar em algum dos povos e culturas orientais, por exemplo, no Japão, onde as criaturas têm pouca disponibilidade para alegria, mas têm muita disponibilidade para o pensamento coletivo, a responsabilidade coletiva, muita disponibilidade para o bem, para a coletividade, para a responsabilidade. Aprenderíamos muito com isso, certamente. É assim que nós aprendemos com os povos diversos e é assim que os diferentes pontos de vista servem a cada um de nós para adquirirmos outras habilidades, reencarnando nesses diferentes pontos de vista. É como se a vida pegasse os cegos e tirasse do seu ponto de vista para colocar em outro, para colocar em outro, para colocar em outro, e assim adquirir, pela direção da vida, já que nós não temos essa capacidade, a circularmos e aprendermos nas diferentes posições. Claro que seria mais desejável, claro que seria mais rápido, mais produtivo e mais profundo, se o indivíduo tivesse a disposição da compaixão, da empatia, no dizer do Cristo, de fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, dando e recebendo, ensinando e aprendendo, no processo da solidariedade, da fraternidade, do serviço, da compaixão. Poucos, porém, elegem essas ferramentas como suas grandes ferramentas. E assim, limitam-se demais a um exclusivo ponto de vista, limitam-se demais ao primitismo e à violência. Porque violência é isso, tentar impor um ponto de vista aos outros. Paralisia é isso, é não se abrir ao aprendizado que o outro ponto de vista lhe traz. Em família, no trabalho, nas relações em geral, nos casamentos, nas escolas, somos sim estimulados a essa amplitude de ponto de vista o tempo todo. Aprender com os diferentes pontos de vista é a nossa grande estimulação. Entreguemo-nos a isso, superando essa ilusão de um povo superior, de um sexo superior, de uma classe superior, de uma religião superior, egoísmos coletivos, limitações, primitivismos, violências terríveis. Ao contrário, reconheçamos que todos os pontos de vista têm riquezas e pobrezas, luzes e sombras, e circulando pela compaixão, pelo serviço, pela solidariedade e pela fraternidade entre os diferentes pontos de vista, alcançaremos em pouco tempo o que muitos indivíduos mais egoístas, mais primitivos, mais apegados demandarão
muitas e muitas vidas. Por isso, é urgente perceber a evolução, a fraternidade, a compaixão não são prerrogativa dos puros, mas dos lúcidos. Todo espírito lúcido se abrirá a outros pontos de vista. Só os primitivos, os inseguros, os arraigados, os apegados, os fechados, abrirão guerra com o diferente. Vivamos a diferença, exaltemos a diferença, cooperemos com a diferença e aprenderemos demais, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação, essa morte simbólica do outro, que seremos ajudados em nossa própria transformação, nossa própria morte simbólica. Que essa lição nos estimule, nos impulsione e nos transforme agora e sempre. Para muito além de tolerância, precisamos de humildade e disposição, boa vontade ao serviço. Aquele serviço que se coloque no lugar do outro. Essa é a receita de Jesus para o nosso grande destino de amor. Sim, a finalidade das existências é amar como Jesus amou. Como se trata de uma amplificação poderosa, vigorosa, frente ao nosso egoísmo, o caminho para chegarmos até lá é o serviço compassivo. O maior entre vós será aquele que mais servir, ensinou o Mestre. Nós, que dizemos ter Jesus como Mestre, precisamos aprender essa lição fundamental. Que assim seja com todos nós, um grande abraço a todos. Saudamos Luciano Nunes, Aldi, Eliane Laure, Osório Simões, André Salvatore, Regina Frutuoso, Sérgio Marques, Andréa Santos, Roberta Emi. Compartilhem, meus amigos, se vocês entenderem que essa lição é fundamental para esse momento, até porque seremos chamados cada vez mais a essa convivência entre os povos, como assim entre as raças e as classes, as diferentes identidades sexuais. Porque dessa riqueza dos diferentes, aprendendo entre si, cooperando entre si, servindo-se uns aos outros, é que aprenderemos a amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Um grande abraço a todos, um prazer aprendermos juntos. E não esqueça, amanhã estaremos juntos, às 18 horas novamente. Você é o nosso convidado. Um grande abraço e até amanhã.